Pega no azul, ajuda o teu cavaleiro. Fênix, dragões e os guerreiros. Chega o dragão e os guerreiros, cavaleiros do Zodíaco. Hoje nós vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, esse anime que marcou uma geração de pessoas e de outros animes também. E nós vamos falar de um episódio em específico. Na verdade, o que eu quero falar é sobre uma conversa em específica que acontece nesse episódio, que eu achei muito da hora trazer essa conversa aqui para poder passar essa lição para vocês. É uma conversa muito interessante que na época que eu assisti, eu não tinha maturidade para entender ela. Falando nisso, o Cavaleiro Zodíaco tinha uns diálogos muito maduros, que eu acho que não era para criança. Mas não que seja inapropriado, só a criança não teria essa compreensão, esse entendimento sobre as coisas para entender aquele diálogo. Mas vamos para o episódio. E a propósito, vai ter spoiler, não tem como eu falar desse episódio sem contar uns spoilers. Quem já assistiu, beleza. E quem não assistiu, também é bom assistir, porque você vai aprender uma lição aqui. Nessa cena, o mestre do Shiryu chega para ele dizendo que quer conversar com ele. E aí os dois vão lá para as cachoeiras para poder conversar. O mestre do Shiryu começa falando para ele que ele está orgulhoso de todo o treinamento que passou para ele, de todo o desenvolvimento que Shiryu teve, e que por causa disso chegou o momento dele revelar uma coisa. E esse segredo que o mestre quer revelar é sobre o santuário. Então ele revela para o Shiryu que existem 12 cavaleiros de armadura de ouro. 12 cavaleiros da armadura de ouro que são protetores de Atena, mas que neste momento seguem a ordem do mestre Ares. E o Ares, ele quer dominar o posto que seria de Atena. Ele quer ser superior a ela. Os 12 cavaleiros de ouro não sabem das reais intenções de Ares. Eles pensam que, seguindo a ordem de Ares, eles também estão seguindo as ordens de Atena. Então acontece aí uma conspiração. Todo mundo está sendo enganado pelo mestre Ares. É uma história um tanto complexa, mas você assistindo você consegue acompanhar. E o Shiryu, ele também é um cavaleiro de Atena, para proteger Atena. Só que ele era um cavaleiro de categoria mais baixa, a de bronze. Porque se você não está bem inteirado sobre o desenho, nós temos os cavaleiros de bronze, que é a elite mais baixa. Acima deles nós temos os cavaleiros de prata, que ali estão próximos, mas os cavaleiros de prata ainda está acima. E muito acima dos dois, praticamente com os poderes de deuses, nós temos os cavaleiros de ouro, que são cavaleiros raros, e o mestre está contando exatamente isso. Além dos cavaleiros de prata, tem os cavaleiros de ouro, que estão muito acima de vocês. Todos os cavaleiros eles servem a Atena. Os cavaleiros de bronze, de prata, de ouro. Só que alguns cavaleiros, principalmente de bronze e até de prata, estão sabendo dessa conspiração. Estão sabendo o que o Ares está tramando. Estão sabendo que ele planeja ocupar o lugar de Atena. Só que o Ares tem do lado dele, principalmente, a fidelidade dos Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro estão do lado de Ares. Acreditam que ele tem uma boa intenção, que ele não é maléfico e tal. Mas é tipo os nossos políticos aí. Tem políticos com más intenções, mas que o povo ainda fica do lado deles. E aí o mestre do Shiryu conta tudo isso pro Shiryu. Shiryu tá tendo uma conspiração, Ares quer mandar matar vocês e todo mundo, porque eles sabem que você quer proteger Atena. E ele quer assumir o poder. E ele precisa se livrar de vocês para poder assumir esse poder. Então é isso. Alguns cavaleiros de bronze e de prata são uma ameaça para o poder do mestre. Ele tem ali aquele posto dele com os seus privilégios. Ele tem as melhores comidas, as melhores mulheres. Não é à toa que ele não quer perder o seu poder. E só para deixar claro, esse mestre ele representa as vontades de Atena, certo? É como se fosse aqueles pastores assim que falam, não, Deus mandou você fazer isso, quando na verdade é o próprio pastor que está mandando, você entendeu? Ele só está enganando alguns fiéis para poder atingir seu objetivo. É tipo isso que o mestre Ares está fazendo, enganando os fiéis de Atena. O mestre conta tudo isso para o Shiryu porque ele sabe que uma grande batalha está por vir. Inclusive, esse mestre aí, ele já se isolou em um canto sozinho para poder acumular energia
para poder se preparar para essa grande batalha que está por vir. E ele fala para o Shiryu que até ele vai ter que lutar. E neste momento, para a surpresa de todo mundo na época, alguém se aproxima. O quê? Que cosmo fantástico! Mas é uma energia muito agressiva. E para surpresa de todo mundo que estava assistindo naquela época, nós não tínhamos spoiler de nada, não tinha internet. Então, tudo que vinha pela TV era fresquinho, entendeu? É muito bom você assistir uma coisa sem spoiler, mas hoje é praticamente impossível. Mas enfim, quem é que está se aproximando? É nada mais, nada menos que um Cavaleiro de Ouro. Ele se aproxima com a aura divina, todo pimposo, atrás das sombras. E uau! Foi uma surpresa na época. Realmente foi uma surpresa na época, porque essa é a segunda vez que um Cavaleiro de Ouro aparece. O primeiro Cavaleiro de Ouro que havia aparecido foi Aioria, de Leão, que mostrou uma superioridade absurda. E aí a gente tá vendo o segundo Cavaleiro de Ouro? Caramba! E você vê ali que é uma figura majestosa. O cara parece ser um deus. E todo mundo na época curioso para ver como é que ele era, né? Como é que era a aparência dele. Como é que era a armadura dele. Que bom vê-lo de novo, mestre ancião. Máscara da Morte. O nome dele é Máscara da Morte. Olha que nome imponente. Assim que ele aparece, a intenção dele é de atacar o mestre do Shiryu, ali na frente dele. Mas o Shiryu interfere na batalha. Não, tu não vai atacar meu mestre não. Tu vai lutar comigo. Aí o Máscara da Morte fala, tu tem certeza? Tu, Cavaleiro de Bronze, quer lutar comigo? Um Cavaleiro de Ouro? Você tá de brincadeira comigo? E aí, antes de atacar o mestre ancião, o Cavaleiro de Ouro aceita o desafio do Shiryu. E os dois partem para 1x1. Só que um Cavaleiro de Bronze desafiar um Cavaleiro de Ouro é praticamente a mesma coisa que você desafiar um deus. A diferença é infinita. Durante a batalha, óbvio, o Cavaleiro de Câncer se demonstra muito mais superior, se movendo na velocidade da luz, enquanto o Shiryu só consegue se mover na velocidade do som. Vale mencionar que os Cavaleiros de Ouro, eles têm os poderes próximos de um deus. E o Shiryu tenta desferir alguns golpes, não consegue acertar de jeito nenhum, e quando o Shiryu finalmente consegue acertar o Cavaleiro de Ouro, se é que podemos dizer assim, ele defende o golpe do Shiryu apenas com um dedo, só para mostrar a superioridade dele. E ainda pega o Shiryu e gira assim, ó. E lança ele para longe, para mostrar que ele não é nada, entendeu? Só um Cavaleiro de Bronze mesmo e é isso. E aí o Shiryu cai lá embaixo, nas cachoeiras. E agora que o pupilo do mestre se foi, agora sim o Cavaleiro de Câncer pode ir lá matar o mestre. E o Cavaleiro de Câncer até fala: Dragão, devia ter aprendido a não meter o nariz onde não é chamado. E, na verdade, eu estou aqui para matar o senhor mestre ancião, o Cavaleiro de Libra, um dos 12 Cavaleiros de Ouro. Isso mesmo, para surpresa de todo mundo, o mestre é um ex-Cavaleiro de Ouro, Cavaleiro de Libra. Aí o que acontece? O mestre, na verdade, ele fugiu do posto dele, de cavaleiro, porque ele sabia de toda essa conspiração, ele não podia fazer parte disso. Ele não poderia trair Athena. Athena é a deusa maior. Então, como ele sabia que havia uma conspiração contra ela, ele abandonou o posto e foi se isolar. E esse Cavaleiro de Ouro de Câncer foi mandado por Ares para poder matar o Cavaleiro de Libra. Afinal de contas, o Cavaleiro de Libra é uma ameaça para o poder de Ares. Certo, vamos só esclarecer uma coisa. São 12 Cavaleiros de Ouro. O mestre Ares ele não tem poder sobre todos, porque 4 desses Cavaleiros de Ouro sabem da verdade. O primeiro que ficou sabendo da verdade foi o Aiorus, Cavaleiro de Sagitário, que quando descobriu a verdade tentou, com a sua vida, proteger Athena, mas acabou sendo morto. Acabou sendo morto por outro Cavaleiro de Ouro nas ordens de Ares. A Athena era só um bebê na época e ela não sabia de nada, lógico, e nem poderia se proteger. Mas o Cavaleiro de Sagitário salvou ela com a sua vida. E só relembrando que o Ares quer matar a Athena para ficar com o posto soberano sobre todo o santuário. O Ares tentou matar ela quando era um bebê,
mas ele não conseguiu graças ao Aiorus. E agora o Ares está tentando matar ela de novo, sabendo que ela agora é uma jovem, uma mulher, e que está querendo assumir o seu posto como Atena novamente. Então beleza, nós temos o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, que está morto, mas nós temos também 3 Cavaleiros de Ouro que estão vivos e sabem da verdade. Um deles é o velho ancião, Cavaleiro de Libra, que abandonou o santuário assim que soube dessa conspiração. Nós temos o Mu de Ares, que também abandonou o santuário assim que ficou sabendo dessa conspiração e foi morar lá nos confins do mundo. E temos o Cavaleiro de Ouro de Leão, irmão do Cavaleiro de Sagitário, que recentemente descobriu sobre essa conspiração e está retornando para o santuário para poder tirar satisfação. Então nós temos ainda 8 Cavaleiros de Ouro sob domínio do mestre, que ainda não sabem a verdade. E aí o Cavaleiro de Câncer fala para o mestre: olha, mestre, você abandonou seu posto, você é um traidor e pelas ordens do santuário eu estou aqui para te matar. O Ares, quem mandou você vir aqui se livrar de mim, é quem pretende matar a Atena e dominar o santuário. O traidor é ele. E aí o mestre acabou de falar que ele não é um traidor, quem é traidor é o Ares. Só que, surpreendentemente, o Cavaleiro de Câncer responde o seguinte: E daí, mestre ancião? pois é, aparentemente o Cavaleiro de Ouro ali também sabe da verdade, mas não se importa. Lembrando que para você ser um Cavaleiro de Ouro, você tem que ser fiel a Atena. É para ela quem você serve. Todos os cavaleiros ali, eles são servos de Atena. Eles têm que fazer a vontade de Atena. Eles têm que ser devoto ao mestre do santuário, que no caso é o Ares, mas principalmente, acima de tudo, eles têm que ser devotos a Atena. O mestre Ares, ele é uma representação da vontade de Atena. Inclusive, olha o que o Cavaleiro de Leão fala em um episódio passado. Por que você obedece às ordens de Ares? Obedeço porque o mestre é um homem que honra e ajuda a Atena. Digamos que, para mim, o mestre é igual a Deus. Então é isso, os Cavaleiros de Ouro são fiéis absolutos tanto ao mestre do santuário e principalmente a Atena. Mas o Cavaleiro de Câncer aparentemente não está ligando para nada disso. E aqui chega o momento da conversa que eu queria mostrar para vocês. Mas você sabe muito bem que Ares é uma pessoa cruel e, contudo, continua fiel a ele. Olha o que o Cavaleiro de Câncer responde. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. O errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Mas eu tenho que admitir que essa resposta dele foi muito boa. O conceito de mal e bem muda com o tempo. Eu achei muito da hora essa resposta dele, sabe? Eu tipo assim, toma essa, mestre. Mas olha a contra-resposta do mestre. Seu tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. Para minha surpresa, a contra-resposta do mestre foi muito melhor. Eu fui assistir esse episódio depois de muitos anos. Quando eu vi o Cavaleiro de Câncer falar aquilo, eu fiquei surpreso assim, nossa, que resposta. Mas quando eu ouvi a resposta do mestre, eu mudei de opinião rapidamente. Como o próprio mestre falou, o bem e o mal nunca mudam. O certo não passa a ser o errado, ou o errado passa a ser o certo. Não, sempre vai ter o bem, o mal, o certo e o errado. Como o próprio mestre falou também, a própria história já provou isso aí. Presta atenção, nós já tivemos o Império Romano, o Império Mongol, liderado pelo Gengis Khan, Napoleão, Hitler. Todos eles eram impérios poderosos e imbatíveis. Todos esses impérios que foram mal intencionados e queriam a dominação do mundo e espalhar o mal de alguma forma, acabaram caindo. Já viu aquela pessoa que cresceu na vida apenas fazendo coisa errada, agindo fora da lei, mas que um dia pagou o preço por causa disso?
Eu já vi umas pessoas assim enriquecerem de forma irregular, mas que acabaram pagando com a própria vida. É por isso que eu falo, é como se o universo ou alguma força maior trazesse a justiça de alguma forma. E o bem é uma coisa que não muda, não importa quanto tempo passe. Cara, que conversa! Esses eram os desenhos que eu assistia antigamente, que criavam valores. Não é só um desenho de ação, aventura, mas que trazia ótimos valores. Hoje parece que o mundo está invertido. Coisas que eram consideradas erradas antigamente, hoje são consideradas certas. Nós temos músicos que fazem shows obscenos para adultos e até mesmo para crianças hoje em dia, e hoje as pessoas batem palmas, acham isso bonito. Nós temos um grupo que também quer destruir a família tradicional, quando antigamente você tem uma família, era algo visto com bons olhos, mas hoje parece que é errado. E outro dia, um sinal do fim dos tempos, eu vi um ator americano muito famoso, parece que ele foi receber um prêmio, alguma coisa assim, num palco, e ele simplesmente agradeceu a Deus, né, por todas as bênçãos que ele estava recebendo na vida dele. Ele só fez isso, agradeceu a Deus na hora de receber o prêmio. God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. E queriam cancelar o cara simplesmente por causa desse ato. Meu Deus do céu. Antigamente, você ser um pai de família, uma pessoa religiosa, era algo bem visto. Mas hoje é considerado errado. Não, eu não estou aqui puxando corda para quem é evangélico, mas eu estou abismado como as coisas se transformaram. O certo virou errado e o errado virou certo. O mundo virou do avesso. Mas lembrem-se dessa conversa que a gente acabou de ver. O certo nunca se torna o errado, e o errado nunca se torna o certo. O mal muda de forma e de nome, mas a intenção nunca muda. É sempre a mesma. Causar caos e destruição. E é isso. Esse é o vídeo. Eu queria trazer esse episódio aqui para vocês, porque quando eu assisti na época, eu não percebi nada. Eu era uma criança. Mas depois que eu vi esse episódio de volta, realmente deu uma emoção aqui, porque essa conversa me tocou e eu queria compartilhar ela com vocês também. Achei que seria de grande ajuda, de grande aprendizado. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, isso me motiva muito a trazer mais conteúdos como esse. E também comente o que você achou dessa conversa entre o bem e o mal. Se você concorda ou não, ou tem algum ponto mais interessante para colocar, eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá! E eu esqueci de falar como é que o episódio continua. O Shiryu está lá debaixo da água, nocauteado, mas aí ele acorda e consegue invocar a armadura sagrada de dragão. O que a armadura estava fazendo escondida debaixo d'água, não sei, vai ver lá que ele guarda. O Shiryu então surge das águas vestido com a armadura de dragão e desafia o Câncer para um segundo round. O que não vai adiantar muita coisa, já que ele é um mero cavaleiro de bronze e provavelmente vai apanhar da mesma forma. E quando o Cavaleiro de Ouro está pronto para executar o seu golpe divino, eis que, para a surpresa de todos os nerdolas da época, surge um terceiro Cavaleiro de Ouro. A nerdola na época... não acredito! 3 Cavaleiros de Ouro surgiram num episódio só. Esse é o Cavaleiro de Ouro de Mu, de Ares. Esse personagem já havia aparecido antes, sem a armadura, mas ninguém imaginava que ele também é um Cavaleiro de Ouro. Então ele só se apresenta e fala que está do lado do mestre e do Shiryu, e que se quiser lutar com o Shiryu e o mestre, vai ter que passar por ele primeiro. Agora sim o Cavaleiro de Câncer encontrou um adversário à sua altura. E aí o Mu de Ares diz o seguinte: Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Então, e aí, vai encarar? Você deve estar brincando. Eu sei muito bem que não devo lutar com outros Cavaleiros de Ouro. Eu vou me retirar por hoje. Arregou.